O cara, quando ganha uma vinheta aqui. Não é todos. Fala aqui. Muito bem. Eu já queria perguntar a você aí dessa frase, desse momento que a gente está vivendo aí. Uma notícia nova que ele mesmo publicou. Do Kim? Que é você falou da Miriam Leitão, parece que ela tem uma outra história para explicar essa fala do Lula, que eu achei um pouco estranha. A Leitoca? Acabou de sair, o Kim publicou aí. Que história é essa, Kim? Conta pra gente. A Miriam publicou aí uma matéria no jornal O Globo, onde ela reclama do tratamento que foi dado ao embaixador brasileiro. Ela acha que Israel foi muito ríspido, não precisava ter tido todo esse tratamento, ter tratado as coisas como estão acontecendo, Lula persona não grata. Ela está tentando basicamente transformar o réu em vítima, né? Como se o Lula fosse um pobre coitado que não sabia o que estava fazendo. Até pegando um gancho sobre isso, o jornalista do Metrópolis, o Igor Gadelha, ele trouxe uma informação bem importante que nos faz questionar, né, tudo que está acontecendo nesse país. Segundo o Igor Gadelha, a fala não teria sido nenhum equívoco, nem nenhuma gafe. Talvez possa ter errado no tom, na dose, no formato, na forma, mas, segundo informações do Igor Gadelha, do entorno ali da presidência da República, a fala teria sido parte de um plano, de uma estratégia, na verdade, é a palavra que o Igor Gadelha utiliza, de uma estratégia que o presidente gostaria de reclamar do que está acontecendo. Ele acha que tem alguns tipos de ataques que são indevidos, que Israel não deveria estar agindo, com tanta intensidade, e aí talvez ele possa ter errado na dose, usado uma comparação muito ruim, né? Você tentar utilizar o Holocausto para descrever coisas, e eu acho que existe inclusive algumas coisas que a gente não deve jamais tentar utilizar, porque elas aconteceram, talvez o Holocausto tenha sido a pior tragédia do século XX, então deixa lá. Sempre que se fala do Holocausto, é Holocausto. Não vai ter um segundo Holocausto. Não tenta pegar o que aconteceu e comparar. Mas, enfim, o Lula ele teria feito isso com essa estratégia de chamar a atenção para o que ele acha que seriam os excessos de Israel. Mas não compara. Porque na frase dele, ele compara Israel com Hitler. Sim, exato. Né? O que Hitler fez com o povo, ele compara. Incomparável, que nenhum líder, nenhum outro cara, nem no Irã os caras estão falando não é usado Não, ninguém usa. Não se usa isso. Então, mas aí ou é má fé ou é ignorância, ou os dois, né? Eu acho que é a combinação. E o Amorim, né? O Celso Amorim falou que o Lula fez bem, né? Já tinha falado. E que a fala de Lula pode ajudar a resolver a guerra em Gaza. que assim, foi uma estratégia. Porque agora, o Lula, até então, era um mediador da paz no mundo. Ô Kim, isso a canhota tem, né? Porque a canhota... E você vê o próprio consórcio, né? O próprio consórcio, ele protege, né? Passa um pano. Eles se protegem, que é o que não acontece na direita. Na direita, né? Quando o Bolsonaro, ele falava umas barbaridades, ele falou lá do coveiro, tal, não sei o quê. Todo mundo destrói, né? Por que tem isso? Por que você vê, você que acompanha tanto há tanto tempo, você que pesquisa bastante, por que é assim? Por que a canhota, ela tem essa característica de sempre, desde a Leitoca, passando pelo Celso Amorim, até os judeus aí, os professores da USP, lá, os canhoteiros. Os canhoteiros passam um pano, não sei o quê e tal. Por que tem essa característica? E a direita não é assim? Então, esse é um ponto interessante de verdade mesmo, porque o que a gente chama de esquerda hoje, no passado, a esquerda chamaria de establishment, chamaria de burguesia, chamaria de estamento burocrático. Então, você pega... Deu uma travada. Às vezes dá, mas... Aí eu apareço aqui, ó, com essa cara de tom. José travado. Quando tá o assunto bom, dá uma travada. Pode concluir, desculpa. Mas enfim, eu sempre tento estar dando ali na Biblioteca Nacional e vendo algumas histórias, inclusive denúncias da própria esquerda. O que se chama de consórcio hoje já aconteceu no passado. Você tinha lá a turma dos idos de 1960, tinha o Diário dos Associados, que depois se uniu ali em torno da Bert, que era a turma do Chateaubriand, junto com o pessoal do Estadão, vários outros jornais, Correio da Manhã, Diário de Notícias, e aí a turma já estava ali, tinha um certo discurso coeso.
mas era, em tese, né, pró-establishment, pró-golpe. A esquerda denunciava isso. Só que aí as coisas vão passando, a gente vai chegando ali na redemocratização. Você vê que ainda existia críticas. O Brizola falava muito da Rede Globo, o próprio Lula falava que ele era um pobre coitado. Ainda na primeira eleição do Lula, ali em 2022, existiam críticas, existiam algumas, inclusive, desvirtuações. Não sei se vocês vão lembrar, ou se vocês acompanharam na época, mas o próprio Jorge Soros, em 2002, no ano da eleição, fez comentários contra o Lula, apostou contra a economia do Brasil, e aí o Lula chega. Aí vem os campeões nacionais, aí vai começando uma coisinha aqui, uma coisinha colar. O período Dilma foi muito bom para a publicidade, para a imprensa. E o Lula 3, quando você compara com o que já passou de esquerda no Brasil, pelo menos o que se chamava de esquerda, é tudo menos algo similar ao passado. Se você olha, e esse caso é bem interessante, é mais um caso que as pessoas prestam mais atenção na fala do Lula, no que ele está falando, no que ele está expressando, no que das ações reais do Lula. Um vídeo circulou nos últimos dias nas redes sociais de um influenciador de esquerda chamado Jones Manuel. Ele é ligado ao PCdoB, acho que saiu do PCdoB, era do PCB, mas enfim, é um cara que se define como um comunista. E ele vinha pontuando a série de medidas do governo Lula que seguem numa linha neoliberal, numa linha privatista, numa linha que vai totalmente de encontro à narrativa da esquerda, de ter uma questão contracíclica, anticíclica para a economia, esquecer teto de gasto, fazer isso, questionando inclusive a própria relação do Haddad com o Isaac Sidney, da Febraban, o tempo todo colocando, os bancos aplaudindo, o BTG tendo lucros assim acima do esperado no quarto trimestre, e as pessoas questionando, cara, o que é que está acontecendo? Aí você olha para os ministérios, aí vem uma Marina Silva, que é totalmente antidesenvolvimentista. Petrobras sempre foi a joia da coroa, os caras não deixam avançar. Aí coloca a Ana Toni na Secretaria do Clima. Todo mundo acompanhou o que aconteceu aí, os debates em torno da transparência internacional. A Ana Toni era conselheira da TI, tá no governo Lula. Então, quando você olha para as ações reais e concretas, aquele PT que chamava a Globo de Globo golpista, mídia golpista, tinha um apelido muito pejorativo para Miriam Leitão, agora pega esse pessoal no colo. Então não é que é uma questão que a esquerda é unida. Lula é o estamento burocrático. Lula se tornou o sistema. O que está aí é o próprio sistema. É o sistema, né? É a turma sempre. É o Alckmin de vice. Sim. É o Alckmin de vice. Deixa eu só fazer um break, é um break, né? Porque o papo tá muito bom. Eu vou fazer um break rapidinho para quem tá na rede rádio, continue com a gente. Kim Paim tá aqui conversando com a gente direto da Austrália. Vai lá, Reginaldinho. Reginaldo. Nas plataformas a gente continua o papo. Perfeito. Eu tenho uma questão. Pois não. Olha, além dessa barbaridade, né, Kim, que o Lula falou... deixa eu só... deixa eu só perguntar. Na Austrália isso repercutiu nada, né? Deu uma repercutida. Deu. Uma das poucas vezes que minha mulher veio me perguntar que história era essa aí de uma fala do presidente brasileiro. Aí, eu fui explicar pra ela meio que acompanhou uma coisa ou outra do trabalho, ela falou, entendi, mais ou menos. Beleza. Boa. Bom, além disso, né, foram várias barbaridades que o Lula, quando foi questionado, né, pra falar, sempre a gente fala que é casca de banana, porém ele falou da Venezuela. E ele também falou que vai apurar o que está acontecendo na Venezuela. Será que ele apurou, Kim Paim? Eu acho que não. Eu acho que ele também não vai apurar. E eu acho que, por mais que as pessoas se digam indignadas, etc., vamos olhar a principal potência internacional, que é os Estados Unidos. Pessoal, meses atrás, teve um acordo lá, assinado em Barbados, entre Estados Unidos e Venezuela, para levantar algumas sanções. A Venezuela chamou o Brasil, o Celso Amorim estava lá para chancelar tudo. A gente fala do Brasil, acho que muita gente não espera uma ação, parte do petismo, do Lula, etc, tudo mais, beleza. Mas cadê a tal democracia americana nesse momento? Para questionar. Não foram eles que falaram, não, a gente vai levantar sanção em troca aí de a gente ter eleições livres. Desde que teve esse acordo, a Maria Corina foi cassada, tornada inelegível, 15 anos, tem agora o caso da Rócio, teve outros casos. O que mais tem que acontecer? Onde mais tem que escalar para todo mundo perceber que o tal acordo que foi feito aí não vai sair do papel? Então, eu vejo todas essas questões internacionais um ceticismo cada vez maior e, ao mesmo tempo, eu vejo que o importante mesmo no final do dia para a população é olhar para o Brasil, olhar para o que está acontecendo para o Brasil nas proporções, não tentando fazer nenhum tipo de analogia, mas você vê que o Brasil tem a sua própria faixa de gás, o seu próprio conflito, a sua própria guerra Rússia e Ucrânia, que são as facções.
Essa semana aí tá saindo uma série de notícias agora no Estadão, que eles estão esmiuçando o crescimento de facções como Comando Vermelho, PCC, ao redor de todo o Brasil. Não é uma localidade específica, mostrando como essas facções estão começando a ter acesso a verbas públicas, prestando serviço de transporte, na área de saúde, coleta de lixo, junto à prefeitura, utilizando laranjas. Assim, o tal crime organizado está se formando uma máfia. Sim. Fora eleição, vereadores, prefeitos, deputados, são coisas que estão acontecendo que a gente nem se escandaliza mais. Teve aí nos últimos dias a Mossoró, beleza, Mossoró, mas a gente fugiu, gente do Ceará nas últimas 72 horas fugiu gente do Ceará, de Roraima e de Fortaleza. Fortaleza no Ceará. Foi Piauí, fugiu, Fortaleza e Rondônia. Não sei quantos fugiram lá. Mas você sabe que ontem o coronel falou aqui, aqui morre mais jovem do que morre em Gaza. Exato. Aqui no Brasil. Tem mais gente morrendo aqui, jovem mesmo, morrendo aqui, do que em Gaza com o crime organizado, com isso tudo, e a gente está preocupado. Sim. Com... Aqui não acontece nada. Não resolve aqui, quer apitar. No dos outros. Quer doar para a ONU. Deixa eu perguntar um negócio para você. Nós estamos fazendo a nossa pesquisa, o Samidana está na Bolsa de Apostas de Londres. Sim. O Bolsonaro vai... Quando que é o Bolsonaro? Dia 25? 25. É domingo agora. Domingo o Bolsonaro chamou a população para ir na Paulista e tal. Não, vai uma concentração, tá ok? Sem cartaz, tá ok? Sem cartaz, tá ok? Só camisa do Brasil. Às 3 da tarde, da Paulista, tá ok? Então quero todos aqui, tá ok. Só que nós temos uma dúvida e já estamos apostando, vai flopar ou vai bombar essa manifestação? Você que está na Austrália e provavelmente não vem. Eu acho que essa manifestação, ela vai dar muita gente. O grande problema disso é o seguinte... Mais gente do que o 7 de setembro? É isso que eu ia falar. Eu não sei se vai dar mais gente do que o 7 de setembro. Mas isso é que queremos saber. 7 de setembro... Foi aquela coisa, né? Veio gente de todo o país, diversas localidades, tanto para São Paulo quanto para Brasília. O clima era outro. Você vê que tem um clima de certo temor, de certo medo. Tem pessoas na própria direita falando, pessoal, quem for ir, vá sabendo que pode acontecer alguma coisa. Tá todo mundo com medo do que pode acontecer, do que pode rolar. Eu vi também algumas pessoas, pode parecer besteira, mas pensando, passagem nesse momento tá meio caro também, gente que não mora em São Paulo, mas tá querendo ir. Vi alguns comentários assim nas redes, então não sei se será igual o 7 de setembro. Por outro lado, o 7 de setembro foi aquele mar de gente, mas aquele apoio institucional, você não viu tão forte nas ruas, né? Políticos, personalidades, etc. E dessa vez, pelas listas que estão já circulando, teria pelo menos aí 100 políticos que estariam aí no ato, entre deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o prefeito de São Paulo que confirmou sua presença, né, o Ricardo Nunes. Então acho que esse apoio institucional ele vem forte aí para Bolsonaro e vamos ver como é que vai ser no domingo. Ô Kim, você acha que a fala do Lula vai motivar? O que vocês acham? Você aposta o quê? Como é que está a bolsa de apostas, Samidana? A bolsa de apostas fala em bastante gente, mas bastante gente é uma coisa. Bastante gente. Números exatos. Bastante gente. Porcentagem. No estúdio. Eu quero saber o seguinte. Domingo. 5 quadras. 5 quadras. Aí tem a Paulista inteira. Não. Eu quero saber o seguinte. Não é a Paulista inteira, mas é bastante gente. É a Paulista inteira? Da Consolação ao Paraíso. Da Consolação ao Paraíso? Acho e vice-versa. Acha que não. Mas então vai flopar, na sua opinião? Não vai flopar. Ou flopa ou lota. Ou flopa ou não flota. Não tem mesmo. Eu, na verdade, eu queria pedir pro Bolsonaro se pudesse mudar a data disso daí pra não ferrar meu show. Tá. Que é dia 25 também. Muito bem. O que mais? Eu queria perguntar a respeito dessa fala aí que o Lula acabou soltando e repercutiu bastante. A gente viu numa pesquisa que 83% dos brasileiros discordam com essa fala. Eu queria saber do Kim se você acha que isso vai impactar nas eleições das prefeituras, né? Porque, assim, 83% tem petista aí, gente que votou nele, que está discordando com isso. Você acha que dá uma enfraquecida no Lula aí e nas suas indicações para as prefeituras? Eu tenho certeza que vai impactar, porque se não impactasse, o Boulos, que adora comentar sobre tudo, não teria, né, se evadido da resposta. Ele concedeu entrevista para a Rádio Bandeirantes. Sim. E ao ser questionado sobre as falas do Lula, o Boulos falou que ele não é candidato a prefeito de Tel Aviv. E aí um economista, o Samidana deve conhecer,
que até escreve na Folha de São Paulo, que é o Alexandre Schwartzman. Ele postou a foto do Boulos ao lado do Said Tenório, que alguns comentários assim muito indevidos no mês de outubro, né? Comentários assim bem repugnantes. Ele tinha proximidade com o PCdoB, inclusive foi exonerado, fazendo pouco aí de algumas questões. Vocês vão lembrar de uma menina que ter sido sequestrada. Ele falou absurdo dessa menina, né? Fazendo piada nas redes sociais. E assim, o Boulos tem foto com o Said Tenório, mas ele acha que a questão é pequena. Quando é outro momento, ele opina sobre Gaza, sobre Israel, sobre o que está acontecendo, sobre o Oriente Médio. Mas agora, porque a fala do Lula caiu mal, o Boulos não quer comentar. Por quê? Se ele critica o Lula, a esquerda fica com raiva dele. E se ele não critica o Lula, a maior parte da população não vai ficar satisfeita, né, com o posicionamento dele. Que essa esquerda é uma esquerda choptura. A esquerda choptura é uma esquerda muito problemática, porque eles ficam meio que... É porque eles tentam andar com a própria perna e se não tem a bênção de papai, já era. Eles têm a carteirinha Amigos do Hamas. É uma carteirinha verde, que são amigos do Hamas. E o que você achou do Hamas? Acho que é o primeiro presidente que recebe um agradecimento de um grupo terrorista. Você conhece outro, Kim? Eu desconheço. Até o Jornal Nacional reconheceu isso. Até o Jornal Nacional reconheceu. Caramba. Está se tornando um padrão, né? Até quando a Globo critica é porque, assim, passou todos os limites. E por que, na sua opinião, uma pergunta bem simples, o governo brasileiro em nenhum momento recebeu os sobreviventes do ataque terrorista que teve em Israel? Por quê? E por que em nenhum momento você acha que o presidente fala do que aconteceu também nesse ataque? Ele reconhece, é um grupo terrorista, mas em nenhum momento ele fala da barbaridade. Qual que é a tua opinião sobre isso? Minha opinião, eu acho que eu sigo a linha, inclusive, que alguns jornalistas aí comentaram durante o domingo, eles tentaram levantar esses posicionamentos e acho que todos apontaram que o Lula, neste momento, ele vem sendo alvo de críticas dentro da esquerda, que não está satisfeita com o de suas movimentações. Tanto que aqueles influenciadores, que tem o canal YouTube, etc., vários deles falam o seguinte: pessoal, não é hora de criticar o Lula, porque as coisas estão difíceis, sabe? O momento está tenso, senão a CIA vai dar um golpe mais uma vez. A margem de... Eles gostam de ter, mas a margem de manobra é muito pequena. Então, acho que o Lula, ele tenta utilizar essa questão da agenda internacional, porque sempre foi cara para a esquerda sempre foi bem internacionalista, para tentar resgatar esse apoio daquela militância mais, sabe, fervorosa. Até porque é ano de eleição, que não é questão assim ter apenas maioria. O PT quer eleger vários vereadores. Isso daí é aquele voto assim, né? Realmente é uma disputa. Então ele tem que manter a base dele, né, empolgado nas redes sociais, mostrar que ele tá aí, que vai realmente fazer tudo para que ele foi eleito. Então ele segue fazendo aquela agenda de esquerda retrógrada que vem aí desde os anos 80, não mudou nada, e ele fica aí jogando pra torcida. Pelo menos é assim que eu vejo. Mas você acha que o povo cai nessa? A turma da esquerda? Não. Eu digo o seguinte... Porque essa turma que pegou carona nesse negócio do Lula na última eleição foi meio que a pandemia. É o Trump lá nos Estados Unidos também. Sim. Foi meio que a pandemia, não fizeram direito o trabalho de comunicação, sei lá, tem gente que fala que é comunicação, acho que barbeiraram mesmo, fizeram tudo errado, perderam a eleição, mas muita gente foi por isso, né? Que voltou a acreditar no Lulinha Paz e Amor, aquela papagaiada toda. Agora está colhendo os frutos, né? Agora a gente está vendo que está indo para trás, não está indo para frente. Voltou o jogo lá atrás. Revés. Você acha que nessa eleição municipal vai colar esse papo? Porque você vê, o São Paulo, o Boulos está empatado com o Nunes. Está pau a pau aqui. Está no segundo turno. Isso. Você acha que os caras ainda vão dar acreditar nessa conversa aí do Paz e Amor lá do coraçãozinho, o amor venceu? Acabar com a guerra? A depender da cidade, da localidade e da disputa, se tem muito lugar que o PT está tentando nacionalizar, porque eles sabem, foi gerado na sociedade um sentimento que, assim, qualquer coisa ligada a Bolsonaro é a pior coisa que existe, assim, é inacreditável, você não pode manter nenhum tipo de contato.
Ontem foi publicada na Veja uma entrevista com o Mangabeira Unger. Não sei se vocês viram, semana passada teve uma certa rusga, saiu uma nota da Mônica Bergamo, o Mangabeira negou, a Mônica Bergamo falou que o Mangabeira ia entrar com habeas corpus para Bolsonaro, uma baita confusão. Sei que o Mangabeira, ele concedeu entrevista e falou, olha, eu conversei com o Bolsonaro 2 vezes e eu estou conversando porque eu acho que é necessário ter um diálogo com pessoas que pensam diferente. E hoje, quando eu olho para o pequeno empreendedor e para a classe trabalhadora, a grande parte dela está na direita. Eu não posso fazer nada se Bolsonaro é o líder da direita. Eu tenho ideias, eu quero levar essas ideias à frente. Eu quero sentar, eu quero conversar. E você vai nas redes sociais, a turma da esquerda está cancelando o Mangabeira Unger, porque ele está conversando com o Bolsonaro. Ele não pode conversar. É o nível que as coisas estão chegando. São as mesmas pessoas que falam da tal polarização que é prejudicial para a sociedade. E elas não permitem que um intelectual, professor de Harvard, converse com o Bolsonaro, porque ele não pode. Não pode. Não pode, assim. É como se não pudesse existir oposição na sociedade. É, muito totalitário. Mas tá meio totalitário tudo, sim, né? Meio. Publicidade, mas tá tudo meio assim. Ô, Kim, como é que tá lá o nosso Atlas? Quando sai? O Atlas tá bem bacana. Eu até recomendo o pessoal, quem é assinante, olhar o Atlas de outubro, que foi quando começou todo esse conflito. Tem algumas coisas bem interessantes que eu acho que vão até ajudar a elucidar o que está acontecendo agora. As pessoas podem relembrar que, da mesma forma que a gente tá vendo todos esses absurdos, tô pensando, poxa, por que não questiona também o Hamas, critica o Hamas? Vocês vão lembrar, quando tudo começou, nem mesmo a imprensa estava tratando o Hamas como um grupo terrorista. Exatamente. Tanto a Folha de São Paulo, quanto o Estadão e a Globo estavam chamando de grupo de combatentes. Sim. Eles começam chamando assim. Na época, inclusive, reclamou, poxa, não vai falar nada dos atentados, que teve aquela nota do Itamaraty em relação às pessoas que foram as vítimas, que perderam suas vidas, foram muito cobrados na época. Então, ali está registrado. O Paulo Pimenta, ministro, falou, não, a gente depende, a gente está esperando o Conselho de Segurança da ONU tratar o Hamas como terrorista, para a gente também poder chamar, sendo que o Paulo Pimenta, quando teve lá o 8 de janeiro, ele nem titubeou para taxar bolsonaristas de terroristas. E na época o procurador federal, o Vladimir Aras, pontuando que o Brasil não depende da ONU para chamar nenhum grupo de terrorista ou não. Então, assim, envelheceu muito mal, né, para a turma aí da esquerda, porque parece que o tempo passa e eles não querem muito aprender. Mas tá lá registrado. Boa, e o próximo Atlas sai no próximo dia 15 do mês que vem. Todo dia 15. Então é o seguinte, se você quiser, você pode assinar o Atlas. O Kim, ele faz o quê? Ele faz um trabalho de pesquisa muito bacana. O Atlas é muito legal, você vai receber aí todo mês. Compilação. Ele faz uma compilação, aí ele vai na Biblioteca Nacional, pesquisa coisa antiga. Muito bacana, viu, Kim? É um puta trampo, né, Kim? O seu trabalho que você faz. Hã? É um trabalho... É um baita trabalho. São 400 páginas todo mês. Todo mês. Nossa. Então tá aí o Kim. Obrigado por você ter participado. Ele é o jornalista premiado aí pelo IBEST como o melhor. Ganhou da nossa querida Miriam Leitoca e do Samidana também. Samidana. Nem concorri. Miriam Leitoca. Nem foi lembrado? Nem pra concorrer, nem pra perder. Obrigado. E nas redes sociais? Nas redes sociais você entra @KimPaim, Kim com K, Paim com M no final.